Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do Planeta Biologia e dando continuação aqui à introdução à botânica, aos grupos vegetais, a classificação dos grupos vegetais na botânica, vamos continuar então com as gimnospermas. Nas aulas passadas eu falei aí um pouquinho das pteridófitas. Na primeira aula, se você não viu, veja, beleza? Nas primeiras aulas, então, foi uma introdução mais falando aí sobre as nomenclaturas, sobre os termos, sobre as características gerais de todos os vegetais, certo? Aí também a gente viu um pouquinho das características evolutivas, aí viu uma árvore filogenética, conforme cada caráter, cada estrutura, cada característica vai aparecendo ao longo de um processo evolutivo, as nomenclaturas que são bem importantes no estudo de botânica, porque botânica tem muito nome, cara. Já vou logo avisando que botânica tem muito nome. Mas não é nada impossível, não. A partir do momento que você entende esses nomes, entende o que significam, pode ter certeza que fica muito mais fácil. Quando eu digo muito nome, também não é uma coisa de outro mundo, não. Beleza? Você vai anotar aí uns 10 nomes e aí, a partir disso daí, a gente vai desenvolver isso em todos os grupos vegetais. Falamos também do ciclo haplodiplobionte, já que esse ciclo é importantíssimo para todas as plantas, todas elas possuem isso, e que é a fase gametofítica, a fase esporofítica, certo? Ou a fase do esporófito e do gametófito, que é muito importante para a gente entender o desenvolvimento dos vegetais. Então, falamos também sobre um pouquinho das briófitas, falamos também um pouquinho de pteridófita e continuando, então, gimnospermas. Beleza? Bom, as gimnospermas, elas são o primeiro grupo que vão conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre, enquanto as briófitas e as pteridófitas, principalmente as briófitas, né, elas eram extremamente dependentes da água por conta da sua estrutura, por conta do seu ciclo reprodutivo. As gimnospermas, elas têm um grau de independência muito maior. Ah, então elas não precisam de água? Não. Lógico, é óbvio, né? Todo ser vivo precisa de água, mas a independência, principalmente em relação ao ciclo reprodutivo, as gimnospermas já não precisam mais da água para o ciclo reprodutivo, certo? Entrarão aí outros elementos. Como característica, certo, que aparece aí na, nesse cladograma, nessa árvore filogenética, evolutivamente falando, ocorre o surgimento do tubo polínico, certo? Lembra lá das nomenclaturas? Então, as gimnospermas são sifonógamas, beleza? Qual que é a vantagem disso? Independência total para a reprodução. Um tubo polínico vai facilitar, então, que a reprodução não seja mais feita pela água. Beleza? Como exemplos, a gente tem aí a araucária, o pinus, a casuarina, os pinheiros de Natal. Essas árvores aí são todas representantes das gimnospermas. As gimnospermas também marcam aí o surgimento das sementes, ou seja, elas são espermatófitas. Qual que é a vantagem disso? Você aumenta a possibilidade da dispersão, tem uma colonização maior de habitats, certo? De habitats mais variados, e também a semente vai conferir um maior grau de proteção ao embrião, coisa que não acontecia nas briófitas e pteridófitas. Também como característica, existe aí uma redução extrema na fase gametofítica, né, que é a fase N. Também outras observações que a gente pode citar é que o gametófito masculino é o grão de pólen e o gametófito feminino é o saco embrionário, também chamado de megaprótalo. Bom, o esporófito, certo? Ele vai produzir duas estruturas, que é o micrósporo e o megásporo. O micrósporo vai originar o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Então, a partir do esporófito, beleza?
uma das fases aí do ciclo haplodiplobionte, durante lá o esporófito, ela vai produzir duas estruturas, micrósporo e megásporo. Micrósporo, o gametófito masculino, que no caso é o grão de pólen. E o esporófito também vai originar o megásporo, que originará o gametófito feminino ou o saco embrionário. Se eu falar gametófito masculino, estou falando de grão de pólen e vice-versa. Se estou falando de gametófito feminino, estou falando do saco embrionário e vice-versa também. Bom, como eu já disse, como ela já não depende mais da água, a polinização das gimnospermas se dá pelo vento. Como as briófitas e pteridófitas a polinização era por hidrofilia, certo? Aqui é por anemofilia. Então, o transporte dos grãos de pólen até a abertura do óvulo, o vento vai levar, certo, até uma estrutura chamada micrópila. Os grãos de pólen alados facilitam esse tipo de dispersão. Alados porque eles vão poder... existem sementes, né, que assim eles possuem uma estrutura mais fina, certo? E essa estruturinha aqui, ó, mais leve, quando o vento soprar, vai favorecer a dispersão dessa semente para maiores distâncias. Bom, o desenvolvimento do saco polínico, já que é uma coisa nova, certo? Lembrando que elas são sifonógamas, e sifonógamas significa que elas possuem o saco polínico, certo? Então aí em relação ao desenvolvimento do tubo polínico, gametófito masculino. Bom, o microesporângio como microesporócito 2N, ok? Então o ciclo segue aqui nessa direção, certo? O microesporângio e o microesporófito, certo? Então tem um microesporófito, que é essa estrutura maior. No interior do microesporófito, um microesporângio com microporócito 2N, beleza? Esse microporócito aqui, ó, a gente pega um isolado, aumenta ele vai começar a se dividir por meiose. Se ele se dividir por meiose, ele vai gerar células N, no caso, micrósporos N. A partir daí, serão formadas aí células protaliais, célula generativa, a célula do tubo e a asa da parede do grão de pólen, que vai facilitar a dispersão. Algumas células serão estéreis, certo? Isso aqui é a célula espermática, certo? E o tubo aqui já começa a se formar, né? O grão de pólen aqui se formando. E ao final do desenvolvimento, as células espermáticas, que são os gametas, são formados. E aí é formado completamente o tubo polínico. Desenvolvimento do saco embrionário. No gametófito masculino, gametófito feminino, ok? A gente tem aí pinhão, por exemplo, no caso dessa árvore aqui, do pinus, a gente vai ter um óvulo, ok? Que são os megasporófilos. Esse megasporófilo vai se dividir por meiose, e durante o processo da meiose vai gerar células N, de 2N, célula N. Então a gente tem um megásporo funcional e células em degeneração, certo? Então essa célula aqui de fato será o gameta, enquanto essas células aqui não vão ter, não vão ter uma função reprodutiva, certo? Aqui uma estrutura chamada micrópila. E mitoses sucessivas, depois disso, mitose sucessiva, a gente vai ter aí um megásporo funcional, com a estrutura com um arquegônio, N, ok? E a oosfera, também N. E toda essa estrutura aqui representando o megagametófito, também formado por células N. Durante o ciclo evolutivo, então a gente tem aí as duas fases, a fase 2N
e a fase N, certo? A fase do esporófito e a fase do gametófito. Bom, a fase do esporófito é aquela fase que a gente conhece, é a fase da planta em si. No caso aqui, uma araucária é aquela fase que você já conhece. Nesse caso aqui da araucária, ela tem um indivíduo feminino e um masculino, ok? Durante a fecundação, tanto o estróbilo feminino quanto o estróbilo masculino, o estróbilo feminino vai gerar aí o megaesporângio, no megaesporângio estará o óvulo, e no estróbilo masculino o microesporângio, certo? Eles vão aí se dividir por meiose. A partir da meiose, vamos seguir um ciclo aqui, para a gente não misturar. O estróbilo feminino, lá o megaesporângio que a gente já viu no slide anterior. Ele vai se dividir por meiose. Depois da divisão por meiose, vai ser formado o megásporo, certo? Originando aí a oosfera, que é o gameta feminino. Aí aqui indo para a parte masculina, no estróbilo masculino. O estróbilo masculino é lá onde tem o microesporângio, certo? Vai se dividir por meiose. Irá se originar o micrósporo, diferente do megásporo. Vai se originar aí o micrósporo. Esse micrósporo formará então os grãos de pólen e haverá a polinização, certo? A polinização aqui no caso é o encontro do grão de pólen com a oosfera. Desse encontro formando aí vão se formar aí os núcleos gaméticos, ok? Então vai acontecer a fecundação aqui depois da polinização desse encontro. A fecundação vai acontecer nesse momento. E quando acontece a fecundação, o que acontece? Se eu tenho N mais N, o que acontece? Não é mais a fase gametofítica, porque a fase gametofítica é N, a fase esporofítica é 2N. Então, quando eu tenho o encontro, quando eu tenho a fecundação de fato, o zigoto se forma e aí eu tenho a formação da semente, que nada mais é que o embrião protegido por um endosperma. Ok? E aí vai acontecer a germinação ou de um ser masculino ou feminino. Então, recapitulando, o estróbilo, beleza? Tanto o masculino quanto o feminino, vão gerar aí o megaesporângio no caso do feminino e o microesporângio no masculino. Aí eles vão se dividir por meiose. Se dividir por meiose, já não é mais fase 2N, ele já é gametófito. Ok? É o gametófito, forma lá, no caso feminino, megásporo, a oosfera, ocorre a polinização. A partir da polinização, ocorre aí a formação dos núcleos gaméticos, o saco polínico, o saco polínico não, ocorre a fecundação, a formação do zigoto, a semente e a germinação. Mano, dá uma parada aí, beleza? Vai olhando a figura para você entender melhor e associar todos esses nomes, beleza? Bom, como a gente já viu aí, nas gimnospermas a fecundação é independente da água, então somente uma das células espermáticas é utilizada, ok? No desenvolvimento do óvulo, aí a gente tem então um tegumento que vai originar a casca da semente, o zigoto que vai originar o embrião e o saco embrionário que origina o endosperma primário, ou albumen, que vai servir como reserva nutricional para o embrião. O gametófito feminino e masculino, no caso do feminino, o saco embrionário, e o masculino, os grãos de pólen. Bom, qual que é a importância da gimnosperma? Né? Existe uma grande importância ecológica. As gimnospermas elas estão concentradas em maior número em ambientes temperados, em ambientes frios. Não é muito comum encontrar plantas angiospermas em ambientes quentes, certo? Então vai depender bastante aí da temperatura. Mas vamos lá. Então, a importância. Indústria madeireira. Boa parte da madeira que a gente usa é originado de gimnospermas. Na indústria da celulose, do papel, ok? Na alimentação, né, o pinhão, que é da semente do Paraná, ou a araucária. Na ornamentação também, casuarinos, pinheiros de Natal.
E na indústria farmacêutica, por exemplo, a ginkgo biloba, que funciona como um calmante. Bom, cenas do próximo capítulo. Para finalizar a parte aí de botânica, os grupos vegetais de botânica, na próxima aula eu vou falar de angiospermas, as mais comuns, certo? De todas as plantas, as mais abundantes de todas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você gostou dessa aula, dá um joinha aí. Ativa nossas notificações, caso você já seja inscrito. E caso você vá se inscrever também, se você assim decidir, se inscreva e ative a notificação, porque aí você vai ficar sabendo quando a aula sair na hora. A aula saiu, você vai receber uma notificação por e-mail aí no seu celular. Beleza? Bom, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou, tchau.